Clara, bagunçou meu cabelo, velho. Caiu. Eu arrumei toda, velho. Me arrumei toda pra me pagar. Posso ir? Oiê, sejam bem-vindos para o primeiro vídeo do nosso canal. Acende a luz! Então, gente, esse é o nosso primeiro vídeo aqui na plataforma do YouTube, então comentem muito, deem muito like, enviem bastante e ativem também o sininho de notificação e inscrevam no nosso canal também, que é muito importante. Então, gente, nosso primeiro vídeo vai ser sobre o quadro das crianças que choram, de Giovanni Bragolin. Então, se você tem medo, acende a luz e vem com a gente! O nome de batismo de Giovanni Bragolin é Bruno Amadio. Ele nasceu em 1911, dia 15 de janeiro, e ele foi um pintor, só que ele não fazia muito sucesso. Então, por conta disso, ele parou de assinar com seu nome, Bruno Amadio, e passou a usar pseudônimos como Giovanni Bragolin. Isso ele começou a fazer a partir da década de 50, que ele começou a pintar os quadros das crianças que choram. E esses quadros se resumem a basicamente criancinhas chorando, com feições bem melancólicas, Perfeito. olhando pra frente com a pupila dilatada. Maravilhoso isso. Esses quadros eles só fizeram sucesso na década de 70 e 80, quando Giovanni Bragolin ficou conhecido e seus quadros foram vendidos mundialmente. Essas crianças eram chamadas de Gypsy Boys, elas foram apelidadas com esse nome, que na tradução literária significa garotos ciganos, mesmo não tendo relação nenhuma com a cultura cigana. Bruno Amadio ficou conhecido por diversos pseudônimos. O mais famoso dentre deles foi Giovanni Bragolin, que era o nome do capeta, que era o nome que ele usava para assinar o quadro das crianças que choram. Dentro desses dois também tinha vários outros, como François de Seville e Di Bragolin. Giovanni Bragolin ele tinha uma ótima formação acadêmica e trabalhou na Veneza pós-guerra. Existem diversas teorias sobre o quadro das crianças que choram e sobre o Giovanni Bragolin. Uma delas, que é menos conhecida, é que ele torturava as crianças. Por exemplo, tinha um garotinho que tinha muito medo de fogo. Então ele pegava um fósforo e começava a passar pertinho do rosto da criança, até a criança começar a chorar e ficar com aquele olhar melancólico que ele retratava em seus quadros. Imaginei o cara te raptar com 5 anos de idade, te botar assim, tipo, tu tem medo de água. Aí ele vai lá e te afoga pra pintar um quadro, gente, pelo amor de Deus. Dizem que ele fez 27 quadros ao total das crianças que choram, e algumas pessoas dizem que ele morreu num incêndio após pintar o último quadro dele, que foi de um garotinho envolto em chamas. E também tem outras pessoas que acreditam que ele morreu de câncer no esôfago, mais ou menos no ano de 1985. A teoria mais conhecida e também a mais bizarra de todas era que Giovanni Bragolin, por mais que ele se esforçasse nos quadros dele, ele nunca obtinha sucesso, porque na verdade ele estava fadado à pobreza e ao fracasso. Então, o bonitinho com isso decidiu fazer o pacto com o demônio, não tinha mais nada pra fazer, né? Não tinha nada pra fazer, Que delícia. não podia vender umas coisas na rua, vende a casa, sei lá. vai fazer pacto. Marketing digital, nada, ele foi lá, não sei nem se tinha isso nessa época, foi lá fazer aliança com o demônio pra tentar ter mais fama. Marketing digital em 1950. Pra tentar ter mais fama mais facilmente, já que ele não estava conseguindo, ele decidiu ir lá. E em vez dele vender a alma dele pro demônio, ele decidiu vender a alma das pessoas que compraram as obras dele. Por isso, todas as pessoas que obtiveram as obras de Giovanni Bragolin relataram que aconteciam coisas muito macabras e geralmente incêndios. Em 1985, essa história começou a se espalhar pelo mundo todo, porque o tabloide britânico The Sun postou uma matéria falando sobre uma casa que pegou fogo no norte da Inglaterra e a única coisa que não queimou, gente, adivinha o que foi? O que foi, Clara? O quadro. O diacho do quadro da criança que chora, gente. A única coisa que não quebrou, que não queimou.
Então, um bombeiro que foi entrevistado falou que já havia diversos casos de lugares que pegam fogo, de casas que incendeiam, e a única coisa que sobrevive é o quadro da criança que chora. 2 meses depois, o mesmo jornal noticiou incêndios, energias pesadas e coisas bizarras acontecendo com pessoas que obtiveram os quadros de Giovanni Bragolin. Nessa mesma época, um policial falou que em cerca de 50 incêndios havia acontecido desde o ano de 1973. Você vê que o negócio não é bom. Quando tudo queima, menos os ele, quadros. menos os bonitos dos quadros. Estão vivos até hoje. Muitas pessoas que acreditam nessa teoria dizem que Giovanni Bragolin escondeu mensagens subliminares dentro dos seus quadros, demonstrando que as crianças estavam mortas. Por exemplo, tem uma boa parte dos quadros que as crianças estão com as pupilas dilatadas ou praticamente tomando a íris inteira. Para quem não sabe, a íris é essa parte colorida do nosso olho. Também dizem que ele colocava coisas muito obscuras ao redor das crianças, por exemplo, rostos demoníacos e garra pegando o pescoço de alguém. Mas isso a pessoa só podia ver se observasse bastante as imagens. Muita gente diz também que ele recebeu todas essas imagens através dos seus sonhos, porque depois do pacto que ele fez, ele começou a ter pesadelos muito fortes com crianças sendo torturadas e acabava pintando a imagem dessas crianças, que era sem braço ou com muito sangue ou coisas assim. Vamos mostrar agora alguns dos quadros de Bragolin. Nesse daí dizem que o garoto está sendo engolido por um leviatã e que no canto inferior esquerdo há uma face de um demônio. Nesse outro dizem que o garoto está sem um olho e que isso é como se fosse um buraco negro no lugar do olho dele e que no final do buraco negro mostrasse o inferno. Todas as pessoas que olhassem muito concentradas iam acabar vendo alguma coisa. Nesse outro dizem que o garoto está morto, que a cabeça dele está sobre uma pedra marrom e que esse lenço azul representava um cachecol. Já nessa outra pintura, dizem que essa garotinha, ela tá sem os 2 braços e que esse braço que aparece, na verdade, não é dela, porque tem uma perspectiva muito diferente. E que esse pano vermelho no final, o pano ele acaba descendo assim como se fosse sangue. Na década de 80, Bragolin decidiu parar com isso. Inclusive, ele deu várias entrevistas mundiais, inclusive veio aqui no Brasil, no Fantástico, falar que estava muito arrependido por isso e que todas as pessoas que ainda obtinham as obras dele, que eram para queimar, dar fim de qualquer jeito, que aquilo não era uma coisa do bem. Muitos brasileiros dizem que lembram sim da entrevista que Bragolin deu ao Fantástico, mas não tem uma prova exata de que essa entrevista realmente existiu. Outras pessoas dizem que aconteceu também com elas aqui no Brasil, as pessoas que tinham os quadros de Bragolin dizem que aconteceu coisa ruim, incêndio, energia pesada também com eles, assim como aconteceu no Reino Unido. Mas a única prova da existência de Bragolin pra gente é os seus quadros, porque a gente não tem certeza de onde ele nasceu, se seu nome realmente foi Bruno Amadil, se foi Giovanni Bragolin, se ele nasceu realmente em Veneza. Outras pessoas acreditam que ele é espanhol. A gente não tem certeza de nada praticamente, a gente só sabe mesmo sobre a lenda dele. É isso, gente. Agora, expondo a minha opinião pra vocês, eu acho que realmente aconteceu. Eu também. Não sei se as pessoas iam inventar um caso assim desse tamanho. Nessa proporção, né? Ainda de sair no jornal. Se fosse mentira. Eu acredito em sereia, eu não vou acreditar nisso. Negócio de demônio. Acredito sim, viu? Eu acredito. Eu também acredito. Talvez Giovanni Bragolin possa não ter sido Bruno, possa não ter nascido em Veneza, ser espanhol, italiano, sei lá que diabo é que ele era. Só sei que eu acredito sim que ele fez o pacto e que esses quadros tinham sim tinham um relacionamento com alguma coisa ruim. Eu acredito que muita gente que viveu isso falou no jornal, não foi mentira, né, gente? Ainda mais as pessoas que tinham as obras originais. Eu também acredito que as pessoas que obtinham os quadros de Bragolin eram psicopatas. Porque não entra na minha cabeça uma pessoa olhar pra um quadro de uma criança com semblante estranho, meio chorando, às vezes morta, e falar, nossa, que interessante, eu quero botar ela
sala da minha sala. lindo, beautiful. Amei. Botar na sala da minha sala. Botar pendurar na minha sala. Não tem noção isso, velho. Uma pessoa querer comprar um quadro desse, ela é psicopata, ela é doente. Entendeu? Gente, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber se vocês acreditam, se vocês acham que é mentira. Escrevam aqui nos comentários pra gente saber um pouco sobre o que vocês acham. O que vocês acharam desse documentário e tudo mais. E também eu quero saber da opinião de vocês sobre o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez a gente esteja um pouquinho travado ainda, porque é nosso primeiro vídeo, mas a gente fez com coração. A gente estudou muito pra fazer esse vídeo, eu espero que vocês gostem mesmo. Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Luz! Muito like. Para, amiga, eu não consigo. Oh, amiga, eu tava indo tão bem. Tava vendo. Por que tu fez Porque eu isso? não consigo, amiga. Satanable! Como é que eu vou começar? Ai, qualquer coisa me bota no YouTube. Bruno Amadinho cheio de... Amadinho. Então tu é Amadinho, né? Amadinho. Desculpa. Ah, deixa eu me... Nessa mesma época, um noticial. Dizem que o garolho... Garolho. Garalho. Garolho. Ai, meu Deus. Ô, amiga. Nessa outra, dizem que o garolho... Não! Eu não acredito que tu falou garolho! Eu não acredito! Tá, ô Clara, pelo amor de Deus. Cancela, Corta. cancela.